Boa noite, amados irmãos, amada igreja, saúde a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, antes de começarmos a mensagem, eu vou compartilhar com a igreja, com todos que estão presentes, que desde o início do ano tivemos um projeto de ampliação de mais um ambiente aqui em nossa igreja, aqui ao lado. E essa semana, que se findou, na semana agora, ampliação de mais uma sala aqui ao lado, entre o gabinete pastoral e a escada que leva para o primeiro andar. Nós temos uma sala que será a sala para trabalhar com as crianças. Então, uma sala mais ampla, com banheiro, uma sala que está sendo preparada para atender esse público muito importante também na nossa igreja, que é o público infantil. E agradecemos a Deus pela vida dos amados irmãos que contribuíram financeiramente para esta obra, e queremos contar ainda com aqueles que porventura não contribuíram, mas que, tendo o desejo, façam parte dessa história, de mais esse empreendimento aqui ao lado, que nós estamos realizando aqui na nossa igreja. Faça parte também. Você não precisa pensar, poxa, o meu valor e tal. Não, se você tem um valor e você entende que pode, faça. Procure o irmão Sérgio ou faça a sua oferta aqui no Gasofilaço no momento do ofertório. Ou durante a semana, entre em contato conosco, através das redes sociais também, através da irmã Cleonice, da irmã Eunice, do irmão Sérgio. Entre em contato e contribua para que nós possamos, para que venhamos a terminar a tempo esta sala aqui ao lado. Que depois vem toda a parte também de detalhes, a parte do acabamento, a parte mais grossa sendo feita, e nós teremos já aí um banheiro, a classe toda pronta, e também quem depois sair, vai olhar aqui, temos uma porta sendo construída, também uma porta à parte, que leva para o primeiro andar. Atualmente, no primeiro andar, está sendo usado pelos jovens, adolescentes, no momento da Escola Bíblica Dominical. E é um espaço também grande lá em cima, que pode ser usado também para os demais grupos da nossa igreja. Ok? Deus abençoe a todos os amados irmãos que têm prontamente contribuído e têm orado também por esse projeto de construção. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias, cada um abre a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler dos capítulo 4, do verso 1 ao 6. Esse ano temos trabalhado na nossa igreja, através do púlpito e da Escola Bíblica Dominical, o tema unidade. Últimas semanas, na carta de Paulo aos Coríntios, e vamos dar continuidade ao tema, falando sobre unidade, mas não dando continuidade ao texto exposto, que é a carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos trabalhar a unidade, você tem olhando para a carta de Paulo aos Efésios. Então a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso de 1 a 6, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, de mais uma noite, mais um domingo, estarmos juntos como igreja, famílias aqui reunidas, para engrandecer e exaltar o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Obrigado, Senhor, pelas vidas aqui presentes, por cada família representada, que a Tua palavra, ó Deus, lida e que será explanada neste momento, alcance cada coração. E que o Senhor, meu Deus, nos fale através da mesma e que possamos, ó Deus, compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. É que eu te peço, ó Deus, e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Só. Rapidamente aqui. Então, amados irmãos, mais do que uma carta, a Epístola aos Efésios é um escrito doutrinário e também exortatório, que revela no seu autor fundamentais interesses pedagógicos e pastorais. É uma reflexão sobre a igreja vista como o corpo de Cristo. A carta aos Colossenses mostra Cristo como o cabeça da igreja. E a carta aos Efésios fala sobre a igreja como o corpo de Cristo. É uma reflexão sobre isso e um sólido ensinamento sobre a salvação que Deus oferece aos pecadores. Ela é direcionada aos cristãos que o apóstolo Paulo chama de santos. Isso está no capítulo 1, logo no primeiro verso do capítulo. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos estar sempre olhando para o texto, e se você trouxe uma caneta, um bloco de nota, anote aquilo que iremos transmitir nessa noite. Então o texto, o verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então é chamado, eles chamam os seus receptores de santos que viviam em Éfeso e fiéis a Cristo Jesus. Os estudiosos do texto bíblico do passado e da atualidade não têm dúvida de que Paulo é o autor desta epístola. De uma forma muito insistente, tentar ir contra esta autoria, mas as evidências internas e históricas são avassaladoras. Elas consideram, sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo como autor dessa epístola. Escrita enquanto Paulo estava preso em Roma, entre os anos aproximados de 62 ou 63 a.C., mais ou menos no mesmo tempo em que ele escreveu Filemon e Colossenses. E ela foi enviada através do amigo Tíquico, quando da visita do mesmo na prisão em que Paulo se encontrava. Paulo estava em Roma preso, e Tíquico vai lá, e Paulo aproveita a sua visita, entrega as cartas, e ele distribui as cartas aos seus destinatários. Falando especificamente sobre a igreja, eu posso afirmar que a existência da igreja é um milagre. Sim, é um milagre. Se ela não fosse criação de Deus e não tivesse um propósito, ela nunca teria dado certo e não teria sobrevivido até hoje. A igreja é um milagre. A igreja reunida na face da terra até hoje é um milagre de Deus, porque se não fosse o Senhor, ela não estaria ainda existindo até hoje. Numa época em que o ser humano tem praticado tantas atrocidades contra essa que é chamada noiva de Cristo, desfigurando-a quase por completo daquilo que ela um dia foi, torna-se mais do que necessário que voltemos às antigas verdades e aos preciosos conselhos registrados na Bíblia, e é disso que os versos lidos tratam, e é o que irei abordar agora nesse momento, sobre a unidade de Cristo, que é corpo de Cristo, que é a igreja. A unidade da igreja possui marcas que a identificam ao longo da história. Marcas que identificam a igreja são evidenciadas ao longo da história, como organismo vivo e pertencentes ao corpo. Essas marcas nos moldam e nos transformam, ao ponto de que o mundo nos olha e não tem como ele não olhar para nós, os seus servos, e não ter como negar que somos filhos de Deus. São marcas que nos qualificam como tais e estão expressas no texto lido, e são imprescindíveis para cada um de nós. Não tem como, quando olhamos o texto bíblico, entendemos a mensagem a respeito do corpo de Cristo, não tem como nós, como servos, não sermos evidenciados pelo mundo, tendo as marcas que aqui estão sendo impressas, e o mundo não concordar que somos filhos de Deus. E é sobre essas marcas que eu quero conversar com os amados irmãos. Marcas da vida saudável de uma igreja. Por causa das marcas que nos qualificam como filhos de Deus, cada um de nós tem a responsabilidade de manter a unidade no corpo de Cristo. Essas marcas
elas nos qualificam. E uma vez qualificados, somos responsáveis por manter a unidade na igreja. Podemos conhecer algumas marcas da vida de uma igreja saudável, observando os textos. A partir do primeiro verso, você pode ler aí, onde entendemos perfeitamente que cada um de nós pertence a Jesus, e esse pertencer a Jesus exige uma vida exemplar. Isso envolve conhecer que eu e você temos um Senhor sobre nós, conhecer o senhorio de Cristo. Observe aí o verso 1 desse capítulo 4, olha como o texto começa. Tem as palavras aí, rogo-vos, e algumas outras versões vai estar escrito peço-vos ou suplico-vos. E também observe a expressão prisioneiro no Senhor. Paulo inicia com uma espécie de súplica, mas não é uma súplica qualquer. É uma súplica, é um pedido feito por alguém que tem autoridade para tal. A súplica que Paulo faz é uma súplica que vem de alguém que tem autoridade para este tipo de súplica. É um pedido feito por alguém que tem autoridade. O apóstolo Paulo trabalhou muito para fomentar a unidade em meio a uma população muito diversa. E nós podemos ver esse relato, todo esse esforço de Paulo, no livro de Atos. Eu peço que os amados irmãos abram, também acompanhem a leitura que eu irei fazer. Então, o livro de Atos, no capítulo 20, o verso 17 em diante. Então, Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso e dá a eles umas palavras finais, porque Paulo vai se despedir, é uma despedida, e está registrado que Lucas registra esse momento em que Paulo chama as lideranças da igreja de Éfeso, e dá essas palavras. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então Paulo, ele se esforça em manter a unidade, se esforça em formar uma liderança, e ele, como tal, nesse início do capítulo 4, rogo-vos, o pedido tem um tom de ordem, e os servos do Senhor não podem deixar de atender a este pedido, pois Paulo, se apresenta como prisioneiro no Senhor. E é a segunda vez que Paulo fala de si mesmo dessa maneira, como prisioneiro. O capítulo 3, você pode rapidamente olhar na sua vista, na sua Bíblia, o capítulo 3, o primeiro verso, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Então, é a segunda vez que Paulo se autodenomina como prisioneiro aqui na carta. Mas veja o seguinte, há uma diferença nessas duas passagens. A primeira, no capítulo 3, verso 1, Paulo se apresenta como propriedade de Cristo, porque ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo, como alguém que pertence a Jesus. Mas já na segunda afirmação de prisioneiro, no capítulo 4, verso 1, Paulo apresenta-se como alguém que está preso dentro do Senhor.
Sendo assim, Cristo não é apenas dono desse prisioneiro, mas também a própria prisão dele. Então, Paulo, ele entende claramente que ele é do Senhor e ele está no Senhor também. O Senhor é dono dele e ele está dentro também de Cristo. Por isso, Paulo tinha clara e profunda compreensão do senhorio de Cristo sobre a sua vida. E essa é uma marca que deve também fazer parte daqueles que são servos de Cristo, chamados filhos de Deus. Se nós somos filhos, servos do Senhor, nós temos que ter essa compreensão clara que nós somos do Senhor e estamos no Senhor. O Senhor nos tem e também nos cerca, somos dele. E ao se apresentar dessa forma, Paulo reforça ainda mais a autoridade daquilo que ele vai dizer. Então, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Então, ele tem ênfase naquilo que ele vai falar, naquilo que ele vai apresentar. Ele não fala de si mesmo, mas fala que ele diz, mas fala o que ele diz vem do Senhor. Tudo que ele vai falar vem da parte do Senhor para a igreja. E assim Paulo pede à igreja. E você pode olhar na continuidade do verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amados irmãos, Paulo reconhece claro e profundamente o senhorio de Cristo sobre a vida dele. E ele também entende que nós, como cristãos, precisamos viver uma vida digna. Nós somos chamados a viver de uma forma digna, vivendo dignamente o chamado do Senhor para nós. A ordem dada pelo Senhor, através de Paulo, exige de cada servo uma vida exemplar. Sim, se temos como servos marcas da vida exemplar da igreja, se nós, como igreja, e a igreja ao longo da história, mostrou marcas que a caracterizam como uma igreja pertencente ao Senhor, e aonde você for, em qualquer parte do mundo, uma igreja que tem as marcas que caracterizam ela como sendo o Senhor, elas são perceptíveis, e quando entendemos essas marcas à luz da palavra de Deus, você compreenderá se aquela igreja pertence ou não ao Senhor. Então a ordem dada é muito clara, exige que eu e você vivamos uma vida exemplar. O termo grego para digno é axios, denota o modo que aquilo que o cerca é exatamente aquilo que o define. Esse vocábulo grego que significa digno, ele está dizendo para cada um dos seus destinatários, aqueles que estão lendo esta carta: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, digno. Vocês são aqueles que estão definidos de vocês. Nós, como servos, somos marcados com uma identidade na qual quem é nosso dono e quem é nosso Senhor nos define e nos molda. Assim somos definidos pelos passos e vida do Senhor Jesus Cristo, e por Ele devemos ser moldados. Isso é uma marca muito clara. Se pertencemos ao Senhor, como Paulo, na sua compreensão muito bem colocada, de que Ele pertence e Ele é propriedade de Cristo e está em Cristo, assim também nos mostra que nós somos também. Devemos seguir este exemplo e entender que o Senhor nos molda e nos faz conforme a sua vontade. Devemos ser moldados por Cristo. Então, toda a expressão que andeis de modo digno exige que nossa vida seja um contínuo reflexo da glória e majestade daquele que nos amou e nos adotou em sua infinita graça. Sim, o Senhor nos chamou e nos adotou. Esse andeis de modo digno é esta continuidade diária. Dia após dia, devemos demonstrar tudo isso, essa glória e majestade do Senhor, moldados ao Evangelho e à sua mensagem e transformados à imagem de Jesus Cristo. É uma marca que devemos evidenciar em cada um de nós. O arrependimento sincero dos nossos pecados e a aceitação da graça divina como suficiente para o perdão dos nossos pecados permite sermos aceitos na família divina. Arrependimento sincero, a aceitação da graça como suficiente, essa graça, esse amor imerecido, esse sacrifício na cruz, ele é suficiente para perdoar os meus pecados. E isso nos traz grande satisfação e bênção, ser aceitos na família divina. Ele nos chamou e nos salvou por sua graça. Assim, devemos andar de modo digno
da vocação a que forte chamados. É a continuidade do verso 1. Pois é a única forma de responder com gratidão ao chamado que um dia recebemos. Fomos chamados a sermos como Cristo. Como você poderia retribuir esse tão grande amor? A não ser pelo fato de andar de forma digna, conforme a vocação a que fomos chamados. E Paulo, na continuidade do capítulo 1, do capítulo 4, nos versos a partir do 2, ele nos mostra que, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo nos mostra a forma de andarmos de modo digno. Poderíamos olhar e dizer assim, e agora? Então Paulo vai nos mostrar essa forma de andar dignamente. O verso 2 apresenta uma pequena lista, mas é suficiente se observada atentamente para gerar grandes impactos na vida do povo de Deus, para gerar impactos na minha e na sua vida. Observe o que Paulo nos fala aqui, com toda a humildade e mansidão. Ele não está falando de fraquezas humanas, embora atualmente essas duas palavras signifiquem isso para muitas pessoas. Humildade e mansidão é sinônimo hoje de fraqueza, de derrota, de pessoas sem força, de pessoas sem influência, de pessoas sem ação. Para os gregos naquele tempo também era algo pesado, era algo também pejorativo. Mas ele não está falando de fraquezas humanas. Ele está falando que essas duas palavras juntas são apresentadas como virtudes dignas. São virtudes dignas, humildade e mansidão. É a humildade que gera em cada um de nós a mansidão. Por isso elas são apresentadas juntas no texto, diferente da virtude que vem logo a seguir, que é a longanimidade, em algumas bíblias aí, ou paciência, em outras traduções. Pessoas sem humildade possuem a falsa sensação de que tudo depende delas, que sem ela as coisas não acontecem, não funcionam. Pessoas assim se irritam facilmente, pois elas pensam que as coisas sem elas não funcionam. Nós, meus queridos irmãos, somos dependentes do Senhor, pois somos dele e estamos nele, e ele em nós através do seu Espírito. E quando o texto continua dizendo, humildade e mansidão, a mansidão é destacada aqui, e esta virtude traz a ideia de poder sobre controle. Sim, mansidão é a ideia de que você tem um potencial de vida, você tem você tem seu temperamento, você tem qualidades que muitas vezes são explosivas ou bem ativas, e isso no passado, no contexto deste mundo grego, helênico aqui, que Paulo vivia, que o texto foi escrito, demonstrar a agitação, não mostrar mansidão, não ser humilde, isso era coisa de força, porque humildade e mansidão eram características de quem? Dos escravos. Os escravos tinham que viver dessa forma, humilde e mansamente. E quem não vivia dessa forma, era como se fossem os líderes da época, os homens de poder, de domínio, de influência. Então, mansidão destaca-se com uma ideia de poder sobre o controle, sim. Em Números, capítulo 12, o verso 3, você pode depois anotar e ver na sua Bíblia, nos diz que não houve homem mais manso do que Moisés. Então, manso não é aquela ideia de você ter um cachorrinho ali, que ele é manso. Não é essa ideia da mansidão do cachorro. Você pode ter um pitbull, mas ele ser manso. Porque alguém tem sobre ele o domínio e o controle das suas ações. Então, um cachorro adestrado, ele é um cão que está sob domínio de alguém, e ele está tendo o seu instinto controlado. Então, é um animal manso. Nós não chegamos próximo de certos animais violentos se eles não forem domesticados. Se forem domesticados e tendo os seus instintos controlados.
porque Moisés foi um homem poderoso, à frente de mais de 1 milhão de pessoas, alguém que foi príncipe no Egito, conheceu todo o deserto, e depois lidera por mais de 40 anos uma multidão de gente. Alguém que tinha acesso face a face, como o texto assim diz, sabendo que esse face a face não é o mesmo face a face que teremos na glória, mas ele tinha esse acesso ao Senhor, sendo que quando ele descia do monte, seu rosto brilhava e as pessoas o cobriam. Então ele era um homem de poder, um homem poderoso, mas assim mesmo ele foi chamado de uma pessoa mansa. Alguém que Deus diz: olha, se tu quiser, Moisés, eu mato todo mundo, eu faço um novo povo de ti. Ele diz: não, Senhor, não faça isso. Não mata, não acaba com esse povo. E também nós temos um exemplo muito poderoso, um exemplo forte no Novo Testamento, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 11, capítulo 29, ele diz: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Aprendei de mim que sou manso. Traz à tona no texto a Éfeso, com humildade e mansidão. A exemplo de Cristo, que era todo poderoso. Cristo tinha todo o poder, mas ele tinha sob controle esse poder que estava sobre ele. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele controlou esse poder. E a sua humildade foi capaz de se submeter à vontade de Deus. Se queremos, como servos do Senhor, ter marcas e ter a nossa igreja caracterizada com essa sendo uma igreja do Senhor, a humildade ela faz parte. Sendo que cada um de nós temos, no nosso dia a dia, para quem é um trabalhador, tem pessoas sobre nós que nos comandam. Você como pai tem debaixo de você pessoas a qual você comanda. Dentro da própria igreja há uma liderança. E Paulo nos ensina, ao exemplo de Cristo, humildade. Porque ele estava debaixo da vontade do Pai, mas sendo o próprio Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele humildemente se esvaziou. Se esvaziou chegando à forma de servo. Então ele se fez manso, tendo todo o seu poder controlado. Então falar de humildade como marca e mansidão como marca é algo absurdo no tempo que vivemos. Porque quando esta carta ela foi escrita, havia todo um contexto também que vamos ver logo depois. É interessante, meus irmãos, observar que Deus não destrói nossas energias. Ele não destrói nossos impulsos, mas Ele procura domá-los, dominá-los e usá-los para a sua glória e o seu propósito. Sim, nós vamos ler, quando a gente vai estudar os evangelhos e vai estudar personalidades, como Pedro, por exemplo. Pedro é caracterizado como alguém sanguíneo, alguém afoito, alguém que tomava a frente de tudo, alguém que falava antes do que os outros e se colocava à frente dos demais. O fato é que quando Jesus disse que ele ia ser crucificado, não, Senhor, a gente não vai fazer isso. Aí Pedro se coloca à frente. Quando Jesus estava ali atravessando, andando sobre as águas, Pedro é o primeiro que diz: não, se é tu, Senhor, permita que eu ande sobre as águas. Aí Pedro vai lá, coloca o pé nas águas e começa a andar. Pedro é aquele que, um dos evangelhos, Mateus vai falar que ele sai correndo na frente para ver se realmente o túmulo estava vazio. Deus molda, Deus domina, Deus doma e Deus usa a nossa energia de vida, os nossos impulsos para a glória dele e para o propósito que ele tem. De tudo que temos, tudo que lemos, a longanimidade é uma outra característica dos cristãos. A longanimidade, que também é a paciência, em algumas traduções, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Os cristãos são pacientes uns com os outros por causa do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5 vai falar sobre isso. A paciência de Deus está dentro de cada um de nós, como seus servos. É a presença do Espírito em nós que torna possível, que torna o que é impossível, possível. Sim, é pela transformação de nossos temperamentos e de nosso caráter que somos visivelmente reconhecidos como membros
da igreja de Jesus Cristo nesse mundo. É pelo poder do Espírito Santo que nosso caráter é moldado, é pelo poder do Espírito Santo que nossos temperamentos são controlados, é pelo poder do Espírito Santo que nossos impulsos e a nossa energia, que poderia ser gasta com outra coisa, ela é canalizada para a glória e o propósito do Senhor. E como eu falava, no tempo de Paulo, os escravos, eles eram estes personagens na época que se caracterizavam pela humildade e pela mansidão. Não é por acaso que nós somos chamados de escravos do Senhor, de servos do Senhor. Que Paulo tem em mente, sem dúvida, esta imagem do escravo que se colocava de forma humilde, mansa diante do seu Senhor, se submetendo às ordens daquele que era o seu dono, sabendo que contextos de escravidão eram variadas. Muitas vezes vem em nossa mente aquele contexto de escravidão, a colonização do Brasil, com os negros chegando, mas dentro do contexto helênico, ali grego, romano, os escravos muitas vezes eram professores, eram pessoas que tinham conhecimento, médicos. Então, eram povos conquistados, homens e mulheres que tinham algum nível, uma escolaridade, conhecimento a mais, eles se colocavam a serviço do reino ali dominador, e eles eram colocados como escravos. Então, tinha suas qualidades, suas profissões, mas, no geral, o escravo era aquele que se submetia às ordens do Senhor, de uma forma mansa, porque você tinha guerreiros que eram dominados, e esses guerreiros poderiam se rebelar, e nós temos ali a clássica ali cena do Coliseu romano, dos gladiadores. Então, guerreiros, homens de influência no seu povo, que foram conquistados pelo Império Romano, se colocavam como escravos e tinham todo esse potencial de vida e energia dominados e subjugados. Então, eles eram os mansos, eles se colocavam à disposição daqueles que o dominavam. E assim como aqueles, naquela época, que Paulo nos diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Então, ser paciente, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, o escravo, naquele contexto, era aquele também que dava o suporte. Não é o de suportar como alguém que é chato, enjoado, e você está ali, não é isso. O escravo era aquele que dava suporte. É como alguém, nós vamos ali ver o exemplo de José no Egito. Então, José é levado como escravo, vai morar na casa de Potifar, e José tem trato com o número, um jovem muito habilidoso na mordomia, no cuidado do lar, da casa. Então, ele é colocado como o mordomo lá da casa de Potifar. Neste exemplo, José é como se fosse suporte para Potifar, daquele que eu tenho meus afazeres fora, eu preciso de alguém que cuide do meu lar, da minha casa. Não era a mulher, mas ele contrata alguém. Aí, no caso, ele pega um escravo e coloca ali. Então, o escravo é aquele que dava suporte. E não é fantástico como é colocado aqui. Cada um de nós, como servos do Senhor, escravos desse Deus maravilhoso, que nos ama e que não nos chama mais de escravo, mas de amigo, nos ensina que eu e você precisamos ser como servos que dão suporte um para os outros, que nos coloca como apoio para aqueles que têm as dificuldades, para aqueles que necessitam de amparo. Então, este é o suporte. Nós somos chamados a fazer diferença. Dessa forma, quando o mundo olha esse suporte que damos, nós somos aqueles que acabamos fazendo diferença no mundo. E assim, naquele contexto, a igreja em Éfeso era chamada a fazer a diferença. A exortação é para que todos se suportem mutuamente. E é a ideia de reciprocidade, pois todos devem estar prontos a dar suporte que os demais carecem. Então, você sofre, você necessita de alguma coisa, nós, uns dos outros, nós damos esse suporte. A palavra nos fala, a palavra de Deus nos ensina sobre mutualidade, orar uns pelos outros, chorar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Nós precisamos entender que, como servos do Senhor, essa marca precisa ser muito, muito visível em cada um de nós, de ser suporte uns para os outros. Enquanto suportar tinha mais o sentido de aguentar, Paulo convoca neste versículo para um agir extremamente ativo.
esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no laço da paz, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz. É o verso 4. A unidade da igreja emana do único Senhor, que é o seu cabeça. Nele foi do único Deus que opera tudo em todos. No batismo, o crente é incorporado à igreja como corpo de Cristo, razão pela qual participa de sua unidade. Então, os versos 4, vamos falar aqui. O verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Paulo convoca e suplica como líder daquela igreja que trabalhou, se esforçou, e como um homem que fala não por si próprio, mas fala em nome do Senhor, ele convoca a igreja a andar de forma digna, de uma forma exemplar, que o mundo não tenha como negar que eles são chamados filhos de Deus, com características, com qualidades imprescindíveis, a marca da humildade, da mansidão, da longanimidade, dessa paciência que precisamos ter, dessa capacidade de suportar, dando apoio àqueles que carecem de apoio, esforçando-vos diligentemente em preservar a unidade do Espírito. Aqui cabe algo muito interessante, que é a responsabilidade que eu e você temos de manter um vínculo da unidade na igreja. Quando alguém luta contra a unidade da igreja, ele comete pecado. A unidade da igreja é algo santo, é algo imprescindível. Não podemos ter no meio da igreja pessoas que lutem contra a unidade da igreja, pessoas que tentam fragilizar a unidade da igreja. O mundo tenta de várias formas ao longo da história fazer isso com a igreja, abalar as estruturas da igreja, a igreja local. Nós temos exemplos ao longo da história também de igrejas que não existem mais, de comunidades que não existem. Nós vemos o clássico exemplo da Europa, de vários países que antes foram berços do Evangelho, berço do protestantismo, da reforma protestante, e que hoje se declaram países com seus cidadãos, em maioria ateus, pessoas que professam uma outra fé. Nós sabemos o quanto o islamismo tem dominado a Europa, e o cristianismo tem diminuído naqueles lugares, porque o mundo ele vai militar contra a igreja, minando a estrutura e a base da igreja, que é a unidade. Quantas pessoas ao longo da história deixaram a humildade de lado? Quantas pessoas ao longo da história deixaram de andar lado a lado com a mansidão? E se passaram no seu domínio, no seu poder. Pessoas que não se submeteram à liderança, pessoas que não se submeteram ao senhorio de Cristo e levaram a igreja a ser algo irrelevante na sociedade a qual ela estava inserida, e com o tempo desapareceu. Catedrais que antes eram lugares de concentração do povo de Deus, hoje na Europa são lugares para concentração de boates, danceterias, bares. Outras foram demolidas, porque essa base ela foi destruída. Porque cabe a cada um de nós, como o texto Paulo chama a atenção, porque ele está falando em nome do Senhor, rogo-vos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sim, responsabilidade minha e sua, lutar pela unidade da igreja, exercer essa marca da mansidão, da humildade, da paciência, praticar esse suportar mutuamente, porque essas marcas nos garantem também que iremos assumir a responsabilidade de manter firme a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja emana do único Senhor, que é o seu cabeça, Cristo. Apesar disso, o corpo de Cristo sempre corre o risco de apresentar alguma imagem dividida. Isso não é possível na essência, visto que Cristo não pode ser dividido. Porém, quando o Senhor da igreja é deslocado de sua posição central por um grupo de cristãos com desejos particulares, é praticamente
forçoso que se formem divisões, por princípios inevitáveis. Apesar disso, deve-se segurar a unidade do Espírito pela circunstância de todos se deixarem chamar de volta pela exortação, a unidade de sua origem na vocação pelo Deus Trino. É importante entender que em algum momento poderá ocorrer uma iniciativa de divisão, uma iniciativa de abalo à unidade da igreja, mas se nós estamos evidenciando as marcas, precisamos lutar contra isso e exortar se for necessário, assim como Paulo está fazendo. Paulo está exortando a igreja, como aquele que fundou esta igreja, essa comunidade, líder, deixou uma liderança, e através dessa carta ele chama, com uma palavra do Senhor para a igreja: esforcem diligentemente, com todo cuidado, com todo zelo, esforçam para que seja preservada a unidade do Espírito num vínculo da paz. Preservar-se a unidade, um laço da paz, num vínculo da paz. Esse laço, esse vínculo, pode ser usado como cabo do navio e também para os tendões do corpo. A gente vai ver isso em Colossenses capítulo 2, verso 19. Em sentido figurado, o termo é usado, além da presente passagem, também para o amor como laços de perfeição. A gente vai ver isso em Colossenses 3,14, mas também há um sentido negativo em Atos 8, 23. Então, laços, esse vínculo, esse elo, esse laço tem que ser forte, esse laço tem que ser o mais forte possível, se for necessário estender o máximo possível, mas ele mantém o elo, a ligação. Por isso nós temos, no texto do Novo Testamento, em Atos, e vamos ver também nas cartas de Paulo, sempre o alerta daqueles, o nosso pastor já trabalhou isso, daqueles que eram andarilhos, os chamados missionários ou pregadores andarilhos, todos precisavam ter um vínculo com a igreja local. Então, eu e você posso estar aqui hoje e amanhã, estar em outro estado, em outra cidade, mas eu mantenho aquele vínculo com a igreja, eu não perco aquele laço com a igreja. Nós precisamos manter este laço onde formos, onde estivermos. E nós, como batistas, primamos por esse princípio do pacto das igrejas, é que se eu saio de uma igreja, se eu mudo, se eu vou para outro lugar, para outra cidade, outro bairro, nesse bairro não tem uma... Eu saí da minha igreja, nesse bairro tem uma outra igreja batista, nosso pacto das igrejas nos leva a nos unir a uma outra igreja batista, a mesma fé e ordem. E se caso não tiver, nós somos encorajados a plantar uma igreja naquele lugar. É assim que funciona o pacto. Então você mantém o elo, mas se for necessário, desvincular daquela congregação local e fazer parte de uma outra, assim tem que ser feito, porque isso é bíblico, isso é a prática de todo cristão no decorrer do cristianismo, da história do cristianismo na face da terra, sempre ter elos de ligação. A paz tem por fundamento, como Paulo expõe em Efésios capítulo 2, de 14 a 18, a reconciliação gerada por Jesus Cristo entre o ser humano e Deus, e consequentemente também entre grupos que outrora se enfrentavam com hostilidade. Por isso a paz com Deus decorrente da justiça, da fé, Romanos 5:1, se mostra também como mentalidade do Espírito, é dom do Espírito. Paz Gálatas 5:22, é uma das qualidades do Espírito. O Espírito Santo é capaz de fortalecer a paz. Podemos suplicar a Jesus Cristo como o Senhor da paz, pela dádiva continuamente ativa da paz. Suplicar para que haja paz. Paz em nossa igreja local, paz na igreja sobre a face da terra. Precisamos trabalhar e sempre lutar pela unidade da igreja. São marcas imprescindíveis na vida de cada um de nós. Mas também essas marcas, elas continuam. E nós temos umas marcas que são elementos que dão base, são elementos de alicerce da igreja local e do próprio cristianismo. E nós vamos ver isso a partir dos versos 4 em diante. Então o texto diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. O corpo de Cristo não pode ser dividido. O corpo de Cristo, ele pode ter várias denominações,
várias igrejas batistas ou outras denominações, mas é um corpo. Ela tem suas particularidades, mas Deus vê cada uma delas como corpo, é dele. E cada uma será trabalhada naquele grande dia. Então há somente um corpo. E na igreja local é somente o corpo. Nós podemos ter os públicos da igreja, público jovem, adolescente, terceira idade, os adultos, público de divorciados, solteiros, viúvos. Pode ter esse público, mas todos são um só corpo. Um só corpo e um espírito. Porque o espírito que habita em mim é o mesmo que habita em você. O espírito que ressuscitou a Cristo lá no Calvário é o mesmo que atua em cada um de nós. O Espírito Santo. Então nós temos um só corpo e um só espírito, como também foram chamados numa só esperança. Permite concluir aqui que, como em todo trecho, que há uma ligação com o batismo. Por meio dele, cada crente foi introduzido na unidade que existe desde sempre no Deus Trino, tornando-se membro desse um só corpo de Cristo. E o texto continua, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. A ligação com Cristo no sentido de morrer com Ele e ser sepultado com Ele no batismo assegura ao mesmo tempo viver com Ele, Efésios 2:5, e o ser glorificado com Ele, Romanos 8:17, por ocasião da revelação dos filhos de Deus, Romanos 8:19, e na consumação definitiva e na hora de tomar posse da herança. Amados irmãos, chamados numa só esperança da vossa vocação, dignos da vocação em que foste chamados. Essa esperança. O texto continua, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Essa vocação, ela é fundamental para a certeza da salvação. E essa vocação a qual fomos chamados, que envolve a esperança, a salvação que é visível e é para todos. Temos aqui no partir do verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui a referência ao batismo é feita diretamente, é muito clara. Os batizandos confessam o único Senhor, confessam Jesus Cristo, o Redentor, negando ao mesmo tempo todos os demais senhores. A fé única e conjunta nesse Senhor. Por esse motivo deve ser observado a estreita relação entre a formulação da confissão de fé e a celebração do batismo. Sim, a fé, um só Senhor. Não existe outros senhores. Nesse contexto também temos ali um contexto de mundo onde havia vários deuses, onde os homens se agarravam a várias divindades. E por trás de cada ídolo, como o próprio Paulo nos mostra, há um demônio. Então ali as pessoas se submetem. Paulo diz, olha, há um só Senhor, uma só fé. Essa fé, não somente de palavras, mas é uma fé que vem de dentro, uma fé que realmente é dada, que é um dom, um só batismo. Batismo que nós defendemos, entendemos, que é feito por todos aqueles que confessam, que têm um entendimento claro dos seus pecados, da sua necessidade de arrependimento, confessam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e se entregam através do batismo e entram à igreja local, porque ali simboliza a morte, na imersão a morte para o mundo e emerge para uma nova vida com Cristo. Então há um só batismo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e está em todos. Deus acima de todos. Aqui repercute a confissão fundamental de Israel, que está em Deuteronômio 6:4. Ouve, é o chamar, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o único Senhor. Como também a crítica dos profetas aos ídolos de fabricação humana, que nós encontramos ali em Isaías, capítulo 44, dos versos 6 ao 20. Deus, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está em todos. Então, ouve Israel, há um só Deus. Nós temos essa certeza.
que nós temos esses elementos basilares da unidade da igreja. Uma igreja que não tem Jesus como Senhor, que coloca outros ao pé de igualdade. Nós temos igrejas ditas cristãs, comunidades ditas cristãs, mas não veem Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Filho de Deus, o Deus Filho, mas vê Jesus como profeta. Há grupos religiosos que não consideram as palavras de Jesus somente, mas consideram outras palavras, outros textos, outras que vinculam ali no seu grupo como sendo inspirativos ou divinos. Há aqueles que não creem que o Espírito Santo faz parte da Trindade, creem que o Espírito é apenas uma energia, uma emanação, mas não o Deus. E há aqueles que têm a sua esperança firmada em uma outra realidade, e não uma realidade a qual eu e você teremos acesso através da fé, do reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, a adentrar a morada celestial, a viver eternamente com o Senhor. Há toda uma realidade em outros grupos, e esses elementos que nós estamos lendo aqui em Éfeso, na carta, no capítulo 4, quando esses elementos, são 7 elementos, da partir do 4 ao 6, não estão sendo evidenciados na igreja, então essa igreja não tem as marcas que a caracterizam como igreja do Senhor. E os seus membros têm as características e qualidades que já foram evidenciadas anteriormente também. Então precisamos ter isso sempre em mente. Os crentes da igreja de Cristo receberam tudo de que necessitam para a sua existência. A paz com Deus constitui a base de sua vida. Com ela foi dada simultaneamente a unidade, preservada pelo Espírito Santo. Ele mantém-na coesa, como por um laço, a saber, o laço da paz. Visto que tal mentalidade do Espírito no indivíduo é constantemente turbada por causa do agir egoísta, solicita-se a todos os membros para que se empenhem pessoalmente pela preservação da unidade e deem espaço para a ação do Espírito Santo. É obrigação nossa manter essa preservação. Deus o Pai de Jesus Cristo, é o único Deus vivo e verdadeiro, ao qual os cristãos agora servem. Como o Pai de todos, Ele está acima de todos, por meio de todos e em todos. Formulações analógicas ocorrem em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, com vistas ao Pai, do qual vêm todas as coisas e para o qual existimos, bem como ao Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Em Romanos 11:36, Paulo exalta Deus de forma paralela. Dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Assim Deus é louvado como o único Criador, do qual vêm todas as coisas. Ele é ao mesmo tempo o mantenedor e age através de tudo e em todos os acontecimentos do cosmos. Como onipotente, Ele é o Deus sobre todos. A Ele, para Ele, são dirigidas todas as coisas. A unidade da igreja é responsabilidade de cada um dos seus servos. E cada um dos seus servos precisa evidenciar essas marcas. E se nós não estamos evidenciando essas marcas de humildade e mansidão, de paciência, longanimidade e de suportar mutuamente, de suportar uns aos outros, precisamos reconsiderar e fazer uma análise profunda daquilo que consideramos ser vida e viver vida cristã. E se você, meu querido amigo, que hoje se faz presente aqui, entender essa mensagem, entende que você está distante de uma vida que caracteriza uma vida a qual o mundo possa dizer para você que você é filho de Deus, eu convido você a considerar, convido você a refletir nesse momento e a permitir que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Essa fé, todos nós temos uma fé, mas a fé que salva, a fé que liberta o homem do pecado, da condenação, do juízo, é uma fé que Deus dá exclusivamente como um dom, uma graça. Eu convido você, nesse momento, a orar e colocar a sua vida diante do Senhor, para que você também possa evidenciar essas marcas e se tornar realmente um filho de Deus, membro de uma igreja ativa e atuante, que tem alicerces
que marcam a vida da igreja, que marcam a igreja, que identificam como igreja de Cristo. E você, meu querido irmão, considere se você está pendente, em falta, em alguma das características que marcam a vida saudável de uma igreja. Porque eu e você somos a igreja. Eu e você precisamos entender que somos a igreja do Senhor. E eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de poder explanar a Tua palavra, de poder compartilhar aquilo que Tu tens a nos dizer, meu Deus, através da mesma. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor, de uma forma maravilhosa, ó Deus, ensinou aquela igreja naqueles primeiros séculos e nos fala até hoje, nos ensina até hoje. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela ainda continua falando. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que estas palavras, a Tua palavra lida e explanada nessa noite, ecoe em nossa mente, martele em nossa mente, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, evidenciar a unidade, todos os dias, a unidade da igreja, e buscar lutar por essa unidade. Não sermos agentes que causem a desunião e o abalo na unidade da igreja. Lutar e estar atento contra as ciladas do nosso arqui-inimigo, que tenta de todas as formas, como temos visto nesse tempo, na atualidade, tantos ataques contra a igreja do Senhor. Mas a Tua palavra é muito clara, que as portas do inferno não prevalecerão contra a ação da Tua igreja. A Tua igreja, ó Deus, ela prevalecerá. Ela ainda é atuante, ela é viva, ela é pujante. Sabemos que há igrejas, ó Senhor, que sucumbiram, ó Deus, ao longo da história, e têm sucumbido nesse momento ao distanciamento, meu Deus, sincero do Senhor, tem deixado, ó Deus, de lado a humildade, a mansidão, não tem evidenciado esse suportar com paciência uns aos outros. Ó Deus, igrejas que têm se distanciado da doutrina basilar da fé cristã e têm enveredado por outras doutrinas, outros conhecimentos que não são, ó Deus, conhecimentos do Senhor, e muitas têm abocanhado várias pessoas, e queremos rogar ao Senhor que a segunda igreja batista em Cidade Nova 5, ó Deus, até esse momento, tem se mantido fiel, tem lutado pela unidade da igreja, pela doutrina sã, meu Deus, e queremos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a continuar dessa forma. Ajude-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que busquem, ó Deus, aprender mais do Senhor, que busquem evidenciar, meu Deus, essas marcas que nos caracterizam como uma igreja saudável, de humildade, mansidão, ó Deus, de longanimidade, de suportar uns aos outros, que tem marcas que são elementos basilares da igreja, que é tua, que te pertence. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos que agradem ao teu coração. E eu peço ao Senhor por aqueles que porventura se encontram nesse momento aqui, que não fazem parte ainda, meu Deus, da família divina. Eu rogo ao Senhor, meu Deus, que teu Espírito Santo convença cada um deles do pecado, da justiça e do juízo, e que eles possam, Deus, compreender e entender e aceitar, meu Deus, a Cristo como único e suficiente Salvador. Reconhecer de forma sincera os seus pecados, se arrepender deles e buscar, ó Deus, entregar as suas vidas ao senhorio de Cristo e poderem evidenciar as marcas daqueles que são chamados filhos do Senhor, filhos de Deus. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por tudo que tem sido na nossa vida e pelo que o Senhor fará através de nós e em nós. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.